A paz do Senhor Jesus, querido irmão, como você está? Espero que você esteja bem. Iniciamos hoje o 10º dia da nossa campanha. Todo novo dia é uma oportunidade. E hoje é segunda-feira, então é uma nova oportunidade. Eu queria ler contigo aqui o texto base, mas antes do texto base nós vemos o que o autor escreveu na contracapa desse devocional de hoje. Você precisa aprender a reconhecer pela fé as oportunidades que surgem. Meus queridos irmãos, todos os dias nós temos novas oportunidades geradas por Jesus na nossa vida. Mas a questão é que muitas vezes nós não reconhecemos as oportunidades que surgem. E muitas vezes a nossa falta de fé faz com que a gente não enxergue as oportunidades que Deus nos dá. O versículo do dia diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Nós vemos no relato, no livro de 1 Samuel, que conta a história de uma luta muito famosa. Uma luta que com certeza você já escutou, que é a luta entre Davi e Golias. Você já deve ter escutado muitas vezes essa história. Ela está registrada em 1 Samuel 17, 25, 26, uma parte dessa história que diz assim: e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Essa foi a indignação de Davi. Provavelmente você já ouviu essa história muitas vezes. Você sabe que Davi era um garoto que enfrentou um gigante de quase 3 metros, um pequeno rapaz que saiu vitorioso nessa história. Davi não fazia parte daquela guerra. Davi foi apenas visitar os seus irmãos, levar mantimentos para os seus irmãos, e chegou lá, se deparou com essa situação. Oportunidades surgem exatamente em situações assim. Ele não imaginava que ele iria chegar lá e passar por tudo isso, mas eis que surgiu uma oportunidade, e Davi aproveitou essa oportunidade. Lá em 1 Samuel 17:10, diz assim a fala de Golias: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. E Golias ficou o tempo todo, 40 dias, afrontando o povo de Israel. Não tem nenhum homem aí? Não tem ninguém aí? Parafraseando, vocês são todos covardes, não tem nenhum homem para me enfrentar? Mas Davi, alguém que se posicionou, alguém que exerceu fé, alguém que aproveitou a oportunidade, não aceitou aquela situação. Davi não aceitou, Davi viu uma grande oportunidade. Você reconhece uma grande oportunidade? Deus deve estar te dando muitas oportunidades. Ou Deus te deu muitas oportunidades recentes. Você tem aproveitado essas oportunidades? Ele ouviu o comentário entre aqueles guerreiros que falaram a recompensa que o rei estava oferecendo para quem acabasse com Golias. E lá em 1 Samuel 17, 25, na parte B do versículo: o homem que ferir Golias, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua família isenção de imposto, Israel, e lhe dará também a sua filha. Agora você imagina o tamanho da recompensa. Davi poderia ter apenas ido embora, não tinha nada a ver com essa guerra, mas ele viu uma oportunidade, e Deus usou a vida de Davi. Deus trabalha com oportunidades. Ele dá oportunidades a seus filhos todos os dias. A questão é se nós estamos ou não aproveitando essas oportunidades. Porque aquele povo estava passando uma grande vergonha. Imagina o povo de Israel, o exército de Israel, passando vergonha por 40 dias. Davi ficou muito empolgado. Davi encheu seu coração de fé. Ele disse que ele mataria Golias por ter afrontado o seu Deus. Mas agora existia a oportunidade de alcançar o favor do rei. Davi não foi apenas pela recompensa da isenção do imposto, do casamento com a filha de Saul. Não, se simplesmente
fosse para honrar o nome de Deus, Davi teria aproveitado a oportunidade do mesmo jeito. Mas além de honrar o nome do Deus vivo ao qual ele servia, ele também aproveitou a oportunidade de beneficiar a sua família, de ter o favor do rei, de poder ter a esposa, a filha de Saul. Você aproveita as oportunidades que Deus te dá todo dia? Estamos no início da semana. Você está aproveitando as oportunidades? Deus vai conceder muitas oportunidades nesta semana para você. Fique atento, peça direção ao Espírito Santo, aproveite as oportunidades. Eu achei um texto maravilhoso que o autor colocou aqui, que está em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 11. Vamos ver o que diz o texto. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que texto maravilhoso! O tempo e a oportunidade ocorrem a todos. É lógico que algumas vezes os ligeiros chegam primeiro, os fortes vencem a batalha, os sábios muitas vezes conquistam pão, mas a oportunidade e o tempo vem para todo mundo. Então aproveite as oportunidades. Talvez você tenha se perguntado por que algumas pessoas percebem a oportunidade imediatamente e se agarram nela e ainda prosperam. Por que alguns alcançam a oportunidade e junto delas o favor de Deus? Bem, a diferença está na visão que cada um tem. Lembra que nós falamos sobre visão? A visão não é o que seus olhos carnais estão vendo. A visão é aquilo que está no seu coração. E a visão ela é gerada através de Deus. Você não está visualizando ainda, mas você tem a fé e a convicção. A diferença está na visão que cada um tem. Nós devemos aprender hoje que Deus traz bênção, traz oportunidades. Mas você tem que aproveitar essas oportunidades. Outra coisa para a gente finalizar. Preste atenção nisso. Deus sempre te dará uma semente. Deus te dá várias sementes. Sabe qual que é o problema? Muitos de nós comemos a semente. E a gente permanece se lamentando todos os dias. Meu Deus, a minha vida nada muda, eu não prospero, eu não consigo realizar meus sonhos, aquilo que eu tanto almejo, eu não consigo ver mudança. Preste atenção, Deus te dá muitas sementes, mas você tem semeado o que Deus te deu? Ou você tem comido a semente? Porque a colheita não vem, apesar de você viver orando, porque Deus te deu a oportunidade, mas você comeu a semente, a oportunidade foi perdida. Comece a andar com seu espírito atento e disposto a viver novas e grandes oportunidades que Deus colocará diante de você. Seja grato e trabalhe duro para fazer o certo. Semeie e colha dessa semeadura. Aproveite as oportunidades. Veja tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, oportunidades e sementes, e viva o sobrenatural. Tenha um dia maravilhoso e abençoado, cheio de novas oportunidades, em nome de Jesus Cristo. Amém.